Vamos lá, nação roqueira. Hoje nós vamos falar sobre os álbuns, não os álbuns, os meus 5 prediletos álbuns lançados em 1972. Por que, Kleber, 1972? Porque no meu registro de nascimento, na minha certidão, diz que eu nasci em 1972. Então, enquanto eu nascia, Jim Morrison morria. Será que eu sou uma reencarnação de Jim Morrison? Vou procurar ver qual mês que ele morreu. Vai que, né? Eu tenho o dom e nem sabia disso. Mas voltando ao assunto sério, então eu vou apontar 5 álbuns que eu amo de 1972, foram lançados em 72. Vale ressaltar que tivemos álbum do Stevie Wonder espetacular, tivemos David Bowie com Ziggy Stardust, também de 72, tivemos Close to the Edge, do Yes, lançado em 72, e outros álbuns espetaculares de 72, vou botar algumas capas aqui enquanto eu falo. Então, foi um ano fértil para o rock clássico, para o hard rock, como a década de 70. Década de 70 a competição era dura. Para vocês terem noção, o segundo escalão das bandas dos anos 70, nós tínhamos Nazaré, nós tínhamos Uriah Heep, nós tínhamos bandas que hoje em dia são, caraca, a qualidade é muito boa, a qualidade é muito alta. Só que a competição era com Led Zeppelin, era contra Deep Purple, era contra Black Sabbath, era contra Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Trilogy foi lançado também em 72. Então eu vou falar um pouquinho de 1972, além de ter sido um ano espetacular, porque eu nasci nele, mas Hot Spirit, Kleber Santos vai apontar 5 álbuns que eu amo e que eu ouço até hoje com aquele sentimento de amor ao rock and roll. Não se esqueça de se inscrever no canal, vai ajudar muito ao titio Kleber Santos aqui. Já deve ter feito o cálculo aí, né? É 50 e poucos anos, mano. Só de rock and roll, mais de 40. Vamos nós aí. Começar, não existe uma ordem, tá? De melhor para o pior, não. São os 5 que eu mais gosto mesmo, tá? Genesis, Foxtrot. Porra, Genesis, Foxtrot é um álbum do Genesis que é progressivo puro. Temos aqui Peter Gabriel cantando absurdamente, Tony Banks destruindo o teclado, Phil Collins na bateria. Poucas pessoas sabem, mas Phil Collins era baterista do Genesis antes de ir para frente cantar e transformar o Genesis numa banda de pop rock progressivo. Com qualidade, não estou desmerecendo a fase do Phil Collins no Genesis, mas Genesis com Peter Gabriel é um patamar superior. É como Marillion sem o Phish. Também é bom, Steve Hotter também é bom, mas é outro patamar com Phish. E temos aqui também, nada mais, nada menos do que Steve Hackett na guitarra. Tive o privilégio de assistir 2 shows desse monstro das 4 cordas, das 6 cordas e das 12 cordas. Steve Hackett toca muito guitarra, tem um bom gosto em timbres, um bom gosto em melodias. A banda estava perfeita aqui. Vamos aos destaques, né? Watcher of the Skies, linda. 7 minutos e 23 de música. Timetable, Get It Out by Friday, muito boa também. Com Oatlands and Coastliners, uma ótima música. A Pequena Horizon, abriu um parêntese para Horizon. Vi o Steve Hackett tocando Horizon 2 vezes, tá? E é a Mood for a Day do Genesis. A música é linda, o violão é lindo, 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 lindo. Horizon, procura aí no YouTube aí, se você não tem isso em casa, ouça Horizon. Apaga as luzes da sua casa, fica lá de tranquilão e ouça Horizon. E fechando, Super Rating, nada mais, nada menos do que 22 minutos de rock progressivo. Meu amigo, 22 minutos e 58 segundos da nata, do puro rock progressivo dos anos 70. Então, Genesis, Foxtrot.
Saindo do rock progressivo direto para o classic rock, direto para um dos pais do heavy metal, um membro da Santíssima Trindade do rock, ao lado do Deep Purple e do Led Zeppelin. Estou falando, sim, dele mesmo. Black Sabbath com volume 4. Lançado em 72, Ozzy no seu auge, Tony Iommi vomitava riff. Reza a lenda que ele ia no banheiro e voltava com uma música pronta. Geezer Butler comendo baixo, escrevendo letras espetaculares e Bill Ward trucidando a bateria. Ele estava murrando. Ele estava esmurrando. Murrando é ótimo, né? Ele estava esmurrando a bateria. Ele estava socando a bateria como fosse, sei lá, uma massa de pão. Ele estava destruindo peles à torta. Haja pele de bateria. É um absurdo. Haja caixa de bateria, haja bumbo. O cara estava destruindo a bateria toda, literalmente. Aqui nós temos, volume 4, tá? Hells of Confusion, espetacular. Tomorrow Dreams, espetacular. Changes, a música que rompeu a bolha. Essa balada tocou no rádio, toca em festa de criança, toca em tudo que é lugar e foi revisitada há pouco tempo, né? Porra, deve ter sido anos atrás, numa versão do Ozzy com a filha dele, a Kelly. Então eles fizeram uma nova letra e uma nova versão. E foi a música que levou o Zakk Wylde a tocar com o Ozzy. Ele estava fazendo audições para um novo guitarrista e todo mundo chegava meio que com a cara do Randy Rhoads, meio que imitando Jack Lee. O Zakk sentou, perguntou, tem um piano nessa porra aqui? Aí todo mundo olhou para a cara dele, sentou no piano e tocou Chains. Aí depois ele foi para a guitarra. Interessante, né? Então a música que rompeu a bolha. FX, muito boa também. Supernaut, amo o riff de guitarra dessa música. Ela é espetacular. Snowblind, porra, Snowblind, meu amigo, nada a declarar, um riff histórico, um bom gosto do Tony Iommi, que, conforme eu falei, vomitava riff para tudo que era canto. Ele andava na rua, chutava uma pedra e fazia um riff. Mais ou menos isso aí. Cronocópia, espetacular. Laguna Sunrise, também uma melodia ótima. Porra, tava demais o Black Sabbath ali, gente. Esther Virus Dance, muito boa também essa música. E fechando com Under the Sun, uma música que poderia ser a primeira, poderia ser a segunda. Então, talvez tenha até ficado um pouco perdida por ser a última do álbum. Hoje em dia, mais perdida ainda, né? Porque as pessoas ouvem as duas primeiras e olhem lá. Ouve o single e olhem lá. Então, fechando com Under the Sun, espetacular. Volume 4. Porra, 1972, meu irmão. Tu quer mais o quê? Além do nascimento de Kleber Santos, o nascimento do volume 4. Conforme eu tinha dito, a Santíssima Trindade do Classic Rock, do Heavy Metal, Deep Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin. O Deep Purple teve uma época que teve no baixo Glenn Hughes e lançado em 1972 nós temos o Trapeze, o LP You Are the Music, You're Just the Band. Que álbum espetacular, um trio quase que perfeito. Um trio que tinha nada mais, nada menos do que Mel Gallagher na guitarra. Depois foi para o Whitesnake. Dave Holland na bateria. Dave Holland depois foi para o Judas Priest. E Mr. The Voice, o grande Glenn Hughes no baixo e na voz. Que depois foi para o Deep Purple e gravou simplesmente Burn, Stormbringer e Come Test to the Band. Come Test to the Band. Eu tenho autografado esse aqui, meu amigo. Tá? O The Voice autografou. Não estou tirando onda, não. Ah, não, estou sim. Bom, voltando ao assunto aqui. Então, esse álbum é de 1972, foi lançado em 72, do Trapeze. Aqui começa com Keeping Time, música ótima, uma levada espetacular, um hard rock poderoso. A música que furou a bolha, Coast to Coast, que balada. Glenn Hughes toca até hoje. Fui no show do Glenn Hughes com a minha esposa há pouco tempo, no Circo Voador. E, meu amigo, parecia que eu estava ouvindo Trapeze, parecia que eu estava ouvindo uma turnê do Glenn Hughes em, sei lá, em 72, em 73. Espetacular.
What is a Woman's Role? Espetacular, 5 minutos e 45 que passa voando. Way Back to the Bone também foi tocada no último show que eu assisti do Glenn Hughes. Que música pra cima, que melodia, que hard rock potente. Feeling So Much Better Now. Gostou do Better Now na entonação da palavra? Uma música ótima, espetacular. Glenn Hughes comendo, é demais. Will Our Love Ends, outra música do Trapeze, muito bom. Um trabalho de guitarra do Mel Gallagher aqui, muito bom, muito melódico. Ele usou, eu acho, frases dessa guitarra com o Whitesnake. Procure os álbuns do Whitesnake com o Mel Gallagher, muito bom. E Loser, ótima música, uma pegada diferente, uma música que só Glenn Hughes poderia cantar. E fechando o álbum, You Are The Music, um pouco de funk. O Glenn Hughes ele gosta muito de funk, tá? Não funk carioca, pelo amor de Deus, o funk dos anos 70. E aqui ele bota um pouquinho de soul music também, que é o que ele também gosta. Então vale muito a pena você conhecer o Trapeze e vale muito a pena você conhecer esse álbum aqui. Então fica a dica aí, mais uma pérola de 1972 para todo mundo conhecer aí. Quarto álbum, não há uma, conforme eu falei, não tem uma ordem específica, vai para o segundo escalão das bandas dos anos 70, vai para, como é que fala no samba? Grupo especial, grupo ouro. Eu sei que é aquele grupo que, aquelas escolas de samba que desfilam na sexta-feira ou no sábado. Então esse aqui iria desfilar na sexta-feira, não iria desfilar no dia da Mangueira, da Portela. É o Uriah Heep com o seu Demons and Wizards. Esse álbum foi o álbum acho que eu mais ouvi na vida, que eu mais ouvi na vida. Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu comecei a ouvir rock, ninguém gostava muito do Uriah Heep, ninguém conhecia nem esse álbum. Eles focavam muito nos medalhões na primeira divisão ali, né? No Flamengo, no Botafogo mais ou menos. Então eles focavam naqueles times ali da primeira divisão, esqueciam da segunda divisão, né? Aqueles times lá de Remo, aqueles times lá da segunda divisão lá, América do Rio de Janeiro. Então eles não ligavam muito, mas eles deram mole porque eles perderam a chance de conhecer um álbum perfeito. Foi o primeiro e último show que eu assisti com um grande amigo meu que já se foi, que é o Fred, baixista do Quartana Raki, e um grande amigo que está fazendo muita falta. Esse foi o show que eu encontrei ele no show. Foi o primeiro show que eu fui assistir com ele e foi o último que eu assisti com ele também. Foi o show do Uriah Heep aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Clara Nunes. Tá? Então vamos voltar, não vamos deixar o astral cair não, tá? Onde ele estiver, ele nunca foi de ficar triste, então vamos voltar ao astral para cima aqui. O álbum abre com The Wizard, um trabalho de gaita, porra, meu irmão. Ken Hensley aqui tá divino. Traveling Time, que levada de guitarra do Mick Box. O David Byron, vocalista, tá demais também, que letra. Easy Living, a música. A Smoke on the Water, do Uriah Heep, linda, potente, cortante. Poet Justice, também uma música ótima. O Uriah Heep está muito bem aqui. Circle of Hands, uma melodia linda, um trabalho de guitarra lindo. O baixo do Gary Train, também um dos melhores baixistas do mundo, esquecido e injustiçado, também espetacular. Rainbow Demon, que linha de guitarra, que refrão. Porra, meu irmão. Que riff de guitarra. Demons and Wizards, espetacular. Rainbow Demon, espetacular. All My Life, linda. A letra linda. David Byron está com uma voz cristalina, comparado a um Robert Plant, a um Ian Gillan, a um Ronnie James Dio, um cara também que pouca gente conhece. David Byron tem uma qualidade vocal invejável, infelizmente já não está mais aqui. Paradise, espetacular, um trabalho de teclado do Ken Hensley, espetacular também. E fechando com Dispel, linda. Um álbum, cara, são 9 músicas que você ouve direto. Quem não conhece o Uriah Heep, Demons
and Weezer. Procure, compre, ouça. Procure aí no Spotify, nessas bosta aí que existe aí desse aplicativo aí, que você não vai se arrepender, tá? Porque eu tenho o LP e CD, né? Não desmerecendo o Spotify, que é uma merda. Mas procure o Uriah Heep, Demons and Weezer. Aqui a minha lista, que se vocês observarem, não tem a foto dele lá no meu thumbnail, sei lá o nome dessa merda aí. Não tem a foto dele, porque eu sempre vou fazer isso, eu vou deixar um álbumzinho sem a foto para causar aquele suspense para você ter que assistir esta merda até o final. Então vamos lá. Deep Purple, Made in Japan. É o ao vivo do Deep Purple, da turnê do Machine Head. Essa é a minha capa preta, porque é remasterizada. Aqui você vai ver a capa original do LP. O show foi gravado em 3 datas, em Osaka e Tóquio, e eles escolheram as melhores músicas para entrar no LP. Só seria lançado no Japão, mas a gravadora resolveu lançar no mundo inteiro. Tinha que ter feito isso, porque, meu irmão, Deep Purple naquela época, a música no álbum tinha 4 minutos, ao vivo tinha 40. Então a música tinha 2, ao vivo tinha 20. Então aqui abre com Highway Star, Gillan, caraca, o Rano, uma velocidade absurda, tá? Child and Time com 12 minutos, linda, aquele duelo de voz com guitarra que ficou marcado para sempre na trajetória do Deep Purple. O clássico, a música que rompeu a bolha, o riff mais tocado no mundo, Smoke on the Water, que até uma criança de 2 anos conhece. Depois vem The Mule, um solo de bateria do Ian Pace, o único membro original do Deep Purple até hoje. Um solo de bateria espetacular. E o Deep Purple teve há pouco tempo no Japão, e a primeira-ministra, né, japonesa recebeu o Deep Purple, e o sonho dela era ter conhecido Ian Pace, e ela deu um par de baquetas para ele, e ele deu um par de baquetas para ela. Então, para tu ver o poder do Deep Purple no Japão, tá? O poder que o Deep Purple tem na Terra do Sol é uma coisa absurda. É absurdo. Eles são muito grandes no Japão, ao ponto da primeira-ministra do Japão receber os caras. Fazer questão de receber os caras. É diferente. Ela fez questão, tá? E depois temos Space Trucker. Um riff de guitarra que você já ouve, é matador demais. E aqui ao vivo, meu amigo, está com 19 minutos e 53 segundos de hard rock. Space Truck, ela contagia você no primeiro acorde ao vivo, então ótima. Na minha versão, tá, que tem músicas bônus, eu ainda tenho Black Knight, Speed King e Lucille. Lucille não é do Deep Purple, eu esqueci o nome agora do Little Richard. Tá? Então esse álbum é um dos melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. Reza a lenda, não sei se é verdade, mas foi o último álbum gravado realmente ao vivo. Depois dele, as bandas iam fazer ajustes no estúdio, o famoso overdubs. Não sei se eu falei certo, mas sempre que a voz dava uma falhada, a guitarra dava uma desafinada, errava um acorde, as bandas refaziam isso no estúdio. Então, o Deep Purple, Made in Japan, é o último álbum realmente gravado ao vivo, como foi no dia do show. Gravado em 2 datas ou 3 datas, em Osaka e em Tóquio. Então, meu amigo, fechando aí meus álbuns prediletos de 1972, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu joinha ou não gostei. Se inscreva no canal, eu preciso de inscritos, eu preciso de mais inscritos no canal. E, Nação Roqueira, um abraço para todo mundo aí e até outra vez.